Olá! Você já se questionou quais foram as motivações econômicas para uma Olá! Você já se questionou quais foram as motivações econômicas para a América Portuguesa promover uma colonização litorânea? Qual seria o posicionamento da Igreja perante essa situação? Será que haviam estrangeiros circulando na colônia neste período? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? De hoje, acho muito importante eu relembrar vocês que eu já tenho 6 vídeos onde eu falo sobre o Brasil colonial. Neles eu trago informações importantíssimas que ajudarão no entendimento do que eu irei abordar aqui hoje, tá? Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o assunto sobre a economia colonial, bem no início da colonização, é só você clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar no vídeo que aborda sobre a economia colonial. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar as motivações econômicas que promoveram uma colonização litorânea no Brasil, tá? O posicionamento da igreja perante essa colonização litorânea e também o que estava acontecendo com os estrangeiros aqui no Brasil colonial, tá? Lembrando que a gente está falando do início da colonização, quando eles começaram a trazer povoados para iniciar o processo de colonização, tá? Houve mudanças posteriormente, ok? Bom, vamos retomar o que foi essa colonização litorânea, tá? Os colonizadores, eles não tinham interesse em ocupar terras distintas da marinha. Esse é o principal ponto para fixar uma colonização no litoral brasileiro, ok? Isso tinha várias motivações, né? Primeiro que eles queriam proteger o território e segundo que eles não tinham domínio da terra e muito menos dos habitantes que existiam aqui no Brasil, tá? Por isso que eles optaram por ficar no litoral. Outro ponto importante é que essa região é de fácil escoamento de produtos pelo Atlântico. Então, tudo que se estava produzindo aqui no território era muito mais fácil mandar para outros países para ser comercializado, principalmente a metrópole portuguesa, porque eles já estavam numa região litorânea, próximo aos portos, tá bom? Outro ponto também importante é a fácil comunicação com o reino. Estava muito mais próximo do reino. Os navios chegavam com muita facilidade nos portos e o que vinha lá do reino também, as notícias e tudo mais, tá? Agora, vamos entender como estava o posicionamento da igreja, dos religiosos, perante essa colonização litorânea. Vamos lembrar que, neste período colonial, a presença da igreja perante as questões do Estado era muito presente. Tem remanescência ainda de como era dividido essas questões do período medieval, tá, gente? Então, a igreja tem muita influência em qualquer assunto relacionado ao Estado. Bom, de acordo com relatos de cartas que chegaram às nossas mãos, né, no nosso período contemporâneo e no período contemporâneo do Sérgio Buarque de Holanda, que é o autor que está me dando base para a produção deste conteúdo, essas cartas dos religiosos que estavam aqui na colônia diziam o seguinte: os colonizadores não estavam interessados em adquirir almas para a fé católica, ou seja, um dos princípios para a colonização é impor a catequese aos pagãos que eles fossem se deparando. No caso do Brasil, os indígenas. E dessa forma, adquirir almas para a fé católica, certo? Era um dos preceitos, uma das condições para legitimar o processo colonizatório. Neste primeiro período da colonização brasileira, os colonos que estavam vindo para cá não estavam preocupados com isso, tá bom? Caracterizando um caráter econômico, querendo dizer aí que eles estavam mais preocupados com a economia do que com essa questão da religiosidade que era tão importante para o período, tá bom? Outro ponto que os religiosos destacam é o seguinte, que os colonizadores estavam muito mais preocupados em verem navios saírem dos portos cheios de mercadorias.
reforçando a teoria de que essa colonização litorânea está totalmente voltada para as questões econômicas, pois é muito mais fácil escoar os produtos que estavam sendo extraídos aqui da colônia para o Atlântico, para outros países do Atlântico, tá bom? E também eles retratavam que os colonizadores não cuidavam da terra, estavam simplesmente explorando, tirando as riquezas daqui. Não estavam preocupados em edificar a sua vida aqui, estavam mais preocupados na sua vida em Portugal, em adquirir riquezas para viver bem em Portugal. Bom, pessoal, agora a gente vai entender quais foram as motivações portuguesas para edificar, para promover essa colonização litorânea voltada para a economia, tá? Essa colonização tem caráter de feitorização, ou seja, a feitoria são portos que auxiliam o escoamento de produtos para todo o Atlântico, principalmente para a metrópole Portugal, tá? Então, por isso que ela tem esse caráter de feitorização. São construídos, edificados diversas feitorias pelo litoral brasileiro. Não tem interesse em realizar grandes obras, ou seja, as pessoas que estavam aqui habitando, né, morando aqui na colônia, não tinham interesse de fixar sua vida aqui. Simplesmente eram obras temporárias para passar por aquele período de exploração e depois viver em Portugal, tá? Também era proibido edificar produções que competissem com o reino. Vamos pegar o exemplo, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá? No século XVIII, a capitania de São Pedro do Rio Grande iniciava a venda de trigos para outras partes do Brasil. Portugal proíbe esse cultivo. Por quê? Começa a mostrar aqui o interesse de pessoas de viverem na colônia e enriquecerem na colônia, ter o seu lucro, e aí, consequentemente, tem que investir na colônia, tirando o lucro de Portugal, tá? Então, aí os portugueses barram isso porque não é um interesse da metrópole, só pode comercializar colônia com a metrópole, tá? A colônia não pode estar comercializando com outras regiões sem a permissão dessa metrópole, tá bom? Isso tudo marca essa colonização de extração de mercadorias, de riquezas do Brasil. Lembrando que eu estou retratando bem o início da colonização. Posteriormente, tudo isso aqui é reformulado, tá bom? Vamos abordar aqui um pouquinho agora outro ponto importante dessa colonização, que é a mão de obra. De início, a mão de obra foi escrava, indígena e africana e perdurou até quase o período final do Império, tá? Mas a princípio foi só indígena e depois eles foram trazendo a mão de obra escrava africana. Porém, os estrangeiros eram muito bem-vindos para trabalhar. Todos aqueles que queriam trabalhar na terra podiam vir, tá? A América espanhola não permitia isso, somente a América portuguesa. Porém, você via muitos estrangeiros circulando na costa brasileira como mercadores. Eles estavam transitando produtos, vendendo tanto para os colonos, como comprando desses colonos e levando para outras regiões, tá? Eles pagavam impostos à coroa, no caso Portugal, e eles não podiam traficar indígenas, porém a mão de obra africana eles poderiam estar traficando, ok? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre a colônia brasileira. Vou apresentar no próximo vídeo como foram pensadas as construções das cidades na colônia brasileira. Se foi algo planejado ou aconteceu sem uma ordem, sem um planejamento, tá? Vou focar nesse assunto. Vou deixar como indicação, novamente, o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Ele retrata muito bem como foi a colonização espanhola na América Espanhola, tá? Como as cidades foram pensadas, elas foram planejadas para serem extensão da Espanha, como eu disse em vídeos anteriores. E esse filme apresenta muito bem isso. Já o filme Desmundo mostra a colonização no Brasil, que foi bem diferente. Deixa nos comentários, depois que assistiu o filme Desmundo, o que vocês acharam sobre a colonização brasileira e também a diferença que você vê perante a colonização da América Espanhola, tá bom? No vídeo de hoje eu utilizei novamente o texto O Semeador e o Ladrilhador, de Sérgio Buarque de Holanda. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas têm contato com esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e quarta-feira História do Brasil. Muito obrigada!